Bom dia, nós já estamos no ar para o segundo momento, aguardando aqui a entrada dos componentes para a gente iniciar esse momento. A Silvia já se encontra, que é a que vai coordenar, então eu vou passar para ela o trabalho e já convocando os demais. Bom dia. Bom dia. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de amarelo também, para podermos contribuir com esse trabalho tão bonito, né? E que sejamos otimistas, tanto quanto os girassóis. Sejam todos bem-vindos a esse segundo bloco, com um tema que vai nortear a palavra dos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes, que vai ser sobre cuidar merece atenção especial de todos nós, dando continuidade ao webinário Valorização da Vida. Vera e Daniel, sejam bem-vindos. E o Semente Cristã agradece carinhosamente a todos que neste momento estão nos assistindo. Então, nós temos alguns informes, né, Daniel e Verinha? Nós vamos iniciar com o nosso querido Daniel, que terá 20 minutos, e logo após você, Vera, que também terá mais 20 minutos para conversar conosco. Atualmente, Daniel Santos, que será o nosso primeiro convidado de hoje, né? Uma pessoa muito querida. E atualmente Daniel é membro voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, e integrante do Centro Espírita Caridade Infinita. Hoje vem contribuir com o Semente Cristã em sua programação do Setembro Amarelo, cujo objetivo é a prevenção ao suicídio e à depressão. Daniel abordará, voltado para o tema em questão, como criar um clima favorável para o acolhimento. Então, a todos que estão nos assistindo, após a fala do Daniel, como já mencionamos, virá nossa querida Vera, e ao final da fala deles, nós teremos um espaço para perguntas. Então, quem está nos assistindo já vai aí formulando suas perguntas, tá certo? Com a palavra, então, Daniel, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Silvia, né, por este momento. A você também que está nos acompanhando, participando desse momento tão significativo para a sociedade, com essas informações. E estamos muito contentes, né, de poder estar juntos nesse trabalho importante. Parabenizamos também ao Semente Cristã pela iniciativa. E hoje estamos aqui trabalhando essa temática enquanto voluntário do CVV, em questão de como criar, né, um clima favorável para o crescimento, isso com relação a essa necessidade tamanha que existe, que é da atenção da outra pessoa para com aquele que está em sofrimento, porque existem muitas pessoas com dificuldades e buscam por essa ajuda e não encontram essa oportunidade de um diálogo acolhedor. Então, todos nós sabemos, e é importante frisarmos, a necessidade do respeito para com a outra pessoa, né, dessa aceitação, ou seja, aceitar não é o concordar com o outro, mas entender que aquela pessoa tem comportamentos, tem sentimentos e que eu preciso respeitar isso, porque é ela a melhor pessoa para decidir, para gerir a própria vida. Então, diante dessa perspectiva, é interessante que nós tenhamos esse respeito, esse olhar cuidadoso para com aquela pessoa que está em sofrimento. E se faz essencial que nós não façamos críticas à pessoa ou julgamentos. Eu sei que nós estamos muito acostumados a observar e fazer esses julgamentos, mas é interessante que nesse momento em que nós estivermos com esse pensamento julgatório, que isso é uma coisa muito comum nossa, mas que a gente vai vencendo a cada dia, que nós tenhamos esse cuidado de não dar uma sentença. Porque quem decide a pessoa é aquela que está em sofrimento, é aquela que está sendo acolhida. Então, não vou ter esse olhar de direcionar, enfim, eu preciso estar
com ela lado a lado, para que ela possa se perceber, já que naquele instante encontra-se focada somente no problema. E quando nós sentimos, temos sentimentos, nós devemos pensar sobre isso para poder, nessa reflexão, tomar uma decisão. E esse clima acolhedor, esse clima favorável para que a pessoa possa tomar as suas próprias decisões, vai depender muito de nós que estamos ali nesta escuta acolhedora. Às vezes não precisa nem falar nada, basta apenas se fazer presente, dizer que pode contar, você pode contar comigo, e isso vai ter um resultado significativo, porque a pessoa tem condições naquele momento, por exemplo, de ser ela mesma. E a partir daquele momento, ela que vai tomando as suas decisões, se percebendo, porque cada sentimento nosso, ele indica uma necessidade nossa que não está sendo atendida. E aí nós temos que ter essa observação. A pessoa em sofrimento, ela está focada no problema. Então, como é que ela vai perceber quais são as suas necessidades? Se ela está focada no momento em que ela se percebe acolhida, se percebe aceita, apesar de suas dificuldades e problemáticas, ela verifica que também é capaz de se aceitar, de se respeitar enquanto pessoa. E esse movimento auxilia para que possa se perceber melhor e tomar decisões. Se nós vamos pegar, por exemplo, um ovo, e nós queremos que aquela bela ave saia daquele ovo, eu vou romper aquela casca, porque eu quero que aquela ave saia, com certeza naquele momento nós estamos encerrando a vida, ou seja, violentando a outra pessoa. Isso acontece quando a gente está lá fazendo nossas críticas, quando nós estamos direcionando, quando nós queremos que elas se comportem conforme aquilo que nós achamos que é o certo. Cada pessoa tem a sua maneira específica de lidar com a sua situação, com as suas experiências. Porque elas têm o seu próprio repertório íntimo, as suas vivências. Então, eu preciso respeitar isso para que aquela pessoa encontre condições para tomar as suas próprias decisões. Então, eu ofereço isso através de uma escuta acolhedora, de eu aceitá-la, de eu respeitar aquela pessoa naquelas condições, para que ela mesma possa se perceber assim. Então, quando nós oferecemos esse clima favorável para a outra pessoa, ela é capaz de perceber-se e se desenvolver. Quando eu ofereço um clima como a ave mãe faz para com o ovo, oferece um clima favorável de temperatura, de ambiente, de segurança, a vida, ela brota de dentro para fora. A ruptura é de dentro para fora. Quando o movimento é inverso, nós estaremos, assim, prejudicando a vida do outro. Por isso é importante que nós respeitemos a outra pessoa e a acolhamos. Não façamos críticas, julgamentos, mas que estejamos ali para dizer, olha, eu confio em você, eu acredito que você é capaz de superar esta dificuldade. E só esse momento acolhedor já faz muita diferença. E é importante nós percebermos que esse aspecto hoje da pandemia foi citado muito de nós uma competência emocional, que nós estamos ainda um tanto que fracassados. Passamos muito tempo nas faculdades, nas escolas, estudando teorias, informações, aprendendo técnicas, e o olhar do cuidado, o ensino, o estudo, a promoção das emoções, da melhor percepção de nós mesmos, ainda está muito deficiente. Não estamos focando muito nisso. Esse momento vem trazer para nós essa necessidade de que precisamos estar atentos com relação a tudo isso. E um exercício importante que nós devemos fazer é esse exercício da empatia, de estar com o outro, do esforço de compreender a outra pessoa, não no sentido de intervir naquela pessoa, mas no sentido de fazer com que ela perceba que ela é importante. Que a atenção que nós estamos dando naquele momento, ou seja, a nossa disponibilidade, é uma proposta de respeito, de amor àquela outra pessoa que está em dificuldade. E quando nós passamos a tomar essas atitudes, nós estamos, sem declarar, exercitando esse amor. Não é assim o apego, mas do respeito, do cuidado com a outra pessoa, de eu acreditar na outra pessoa, confiar na sua capacidade. O resultado
poderá ser bastante positivo, porque a decisão final é daquela pessoa que está em sofrimento, e que quando ela consegue se perceber melhor, ela toma decisões porque consegue enxergar aquilo que não estava vendo, porque nas suas palavras existem nuances, questões que ela não tinha percebido. E quando eu escuto, sem julgamentos, sem críticas, ela consegue se perceber. Quando eu começo a julgar, a criticar, ao invés de a pessoa experimentar a sua própria vivência, perceber os seus próprios sentimentos, ela passa a se defender, a se auto-justificar. Então, isso não é interessante. O interessante é que nós tenhamos essa capacidade de perceber as nossas próprias emoções e por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me comportando desta forma? Ou seja, mergulhar num processo de autoconhecimento para que ela possa lidar melhor com as suas situações. Porque nós sabemos, gente, que a vida não é fácil. Não é fácil e não está fácil para ninguém. Agora, como é que eu vou lidar com estas situações? Projetando no outro as minhas problemáticas ou reconhecendo aquilo que eu preciso fazer para melhor conduzir a vida? Porque é nesse processo da jornada que nós vamos nos construindo. É na relação com a outra pessoa, é na convivência com o outro, nas dificuldades. Tudo isso traz lições para nós. Ou seja, o que eu quero colocar com isso? Que os fatos são amigos, porque esses fatos, essas situações, nos trazem oportunidades de aprendizado. E quando eu passo a olhar essas dificuldades com a perspectiva de o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que essa situação está querendo me ensinar? Eu já consigo lidar com a dificuldade com um olhar mais tranquilo, com um olhar de uma perspectiva melhor de desenvolvimento de mim mesmo, de aceitação de mim, porque as pessoas têm essa dificuldade, pelo menos muitas delas têm a dificuldade de aceitar as suas próprias limitações, existe uma insatisfação tamanha, existem problemáticas outras, e o CVV, ele oferece isso para as pessoas, esse olhar cuidadoso, essa percepção de aceitação, de acolhimento, para que a outra pessoa possa se perceber melhor, se aceitar, porque nós, enquanto voluntários, acreditamos na capacidade das pessoas de superar as suas dificuldades. E como nós acreditamos nisso, e as pessoas percebem no nosso diálogo essa nossa crença, elas se sentem também capazes de superar as suas dificuldades, ou pelo menos de lidar melhor com estas situações. Então, é importante que nós tenhamos esse olhar cuidadoso enquanto pessoas que não somos voluntários, que não somos profissionais da saúde, que possamos estar com a outra pessoa para poder acolhê-la, ouvi-la, escutá-la, no sentido de que eu estou escutando, mas eu estou me esforçando internamente de compreender o que está naquela situação que incomoda aquela pessoa. Quais são os sentimentos? Eu foco no sentimento da pessoa, porque o problema e o indivíduo, que é o seu cargo, a sua função, a sua idade, a sua sexualidade, aí não é uma questão que eu deva intervir ou no problema, porque quem decide quanto a isso é a outra pessoa. Então, quando eu observo isso, eu estou respeitando. Eu foco no sentimento, ou seja, naquilo, no comportamento, no que reverbera na pessoa, como ela reage diante das situações. Ela vai passando por esse processo de crescimento. Nós, por muito tempo, vivenciamos um período em que nós reagimos muito às sugestões diversas. As pessoas agiam de alguma maneira, se comportavam daquela forma, e aquilo nos incomodava, e a gente reagia, e a gente não gostava. Hoje nós já estamos observando que passamos já por um processo de apego aos bens, à posse, como foco do que é felicidade, e já estamos seguindo na criatura, no homem, como processo, ou seja, nós estamos em processo continuado de construção de nós mesmos, já nos observamos assim. E já estamos desse processo de homem, enquanto pessoa aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, seguindo para um processo mais espiritual, de espiritualidade, ou seja, indo do instinto, da reação, para uma abertura para o crescimento. Ou seja, eu
estou mais aberto a entender os fatos, as realidades, como um processo de ensino, como um processo de aprendizado para a vida, respeitando, aceitando-me, acolhendo-me. E isso vai fazer muita diferença e faz diferença na vida das pessoas. Hoje, no aspecto de pandemia ou dificuldades outras que as pessoas enfrentam, é importante olhar para si mesmo, sem ter essa preocupação de responsabilizar o outro, mas de perceber a si próprio para poder entender-se, compreender-se, que quando eu passo a me compreender mais, a me aceitar mais, essa sombra que me incomodava muito passa a não ser tão perigosa assim, porque eu não é, porque aquilo ali também é parte de mim e que não aceito. Então eu preciso também compreender e aceitar esta parte de mim que muito me incomoda em algumas vezes. E se faz através de um processo de autoconhecimento, de autoaceitação, sem essa preocupação de críticas, mas no processo de aprendizado. O que é que eu tenho que aprender com isso? O que situações isso está me trazendo? Por que eu estou vivenciando isso? Né? Então, fazer questões e não ter essa preocupação de tamanhas críticas com relação a si mesmo, mas do processo de aceitação e de entender que eu estou seguindo um processo de aprendizado, que eu devo estar mais aberto a compreender e a perceber ações diversas. E, claro, isso não é uma construção de um dia para o outro. É um processo que eu defendo, né? De todo dia um pouco eu vou construindo a mim mesmo através dessas percepções de mim enquanto pessoa, indivíduo, quanto pessoa que está em sociedade. Todos nós temos problemas diversos. Como nós lidamos com esses problemas que nós devemos, né, observar e como isso reage dentro de nós, como nós lidamos com isso, vai fazer toda a diferença. E no momento da dificuldade, da dor, se um ombro acolhedor, uma conversa, um diálogo significativo fez diferença, ótimo. Se ainda não foi o suficiente, se faz necessário também procurar um atendimento psicológico, psiquiátrico, para verificar as reais necessidades, não é? E é importante, eu quero colocar aqui, que todas as pessoas podem ter esse pronto-socorro, que é o CVV, através do número 188, as pessoas podem ligar, é um número que está disponível 24 horas, todos os dias da semana. Então, você, se necessitar, se precisar de um amigo ali, não é uma terapia, mas é uma conversa pontual. A pessoa não precisa se identificar, não precisa nem agradecer. Basta externar o que está sentindo, suas dificuldades, que você será acolhido. E nós estamos ali, naquele instante, para estar com você. Lembre-se que diante daquela dor, da dificuldade, você não está sozinho, tem o CVV, ligue 188, ou então pode procurar outros canais que estão no site cvv.org.br. Lá existem os canais como o chat, o e-mail, a forma que você melhor se identificar para poder fazer, né, esse diálogo, procurar essa ajuda, e o CVV vai estar como está neste momento disponível para todas as pessoas que procuram, precisam de uma conversa amigo, sem julgamentos, sem críticas, uma conversa pontual. E o CVV é um pronto-socorro e também é um amigo. Você pode ficar à vontade para fazer essa ligação ou acessar os outros canais como chat ou e-mail através do site da instituição, que está disponível para desenvolver esse trabalho. Inclusive, o próprio Setembro Amarelo, o CVV é uma das instituições que fomentou isso, né, juntamente com a Confederação Nacional de Psiquiatria e de Psicologia, e o CVV, essas três instituições se juntaram para poder, né, hoje trazer à tona o Setembro Amarelo. E lembrando que prevenção se faz o ano inteiro, não é só no Setembro Amarelo. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel. Graças a Deus. E enquanto a Verinha se organiza, nós queremos dizer aos nossos amigos Alain e Jefferson que os órgãos de sentidos deles estão muito bem, viu? Parabéns! Então, nossa amiga Vera Ribeiro é psicóloga e integrante do Centro
Espírita Humberto de Campos, mas como todo trabalhador do Cristo, contribui com os demais centros espíritas de Paraíba, agregando seus conhecimentos profissionais. Hoje, considerando o tema proposto, Vera falará acerca dos sobreviventes enlutados da dor, a possibilidade de ressignificar o sofrimento. Então, Vera, é com você a palavra, lembrando aos nossos participantes que poderão realizar perguntas logo à fala dos nossos queridos palestrantes aqui hoje. Com você, Vera. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o Centro Espírita Semente Cristã, a pessoa de Dora. Muito obrigada por essa oportunidade de estar contribuindo. E eu acredito que cada um de nós, da sua forma, da sua maneira, está conseguindo trazer algumas questões, algumas reflexões para as pessoas que se encontram em casa, para as pessoas que às vezes necessitam de maiores informações sobre essas temáticas que são tão complexas. E agradeço, parabenizo o Alan pela brilhante exposição, o nosso irmão Jefferson, que abrilhantou com sua música, Daniel, a sua fala muito expressiva. Então, esse é um momento, eu acredito, de contribuirmos para esse mês de setembro, inclusive, que é muito delicado. E eu queria, nesse primeiro momento, abrir um parêntese exatamente sobre a minha percepção em relação ao Setembro Amarelo, ao cuidado, um parêntese, ao cuidado que nós temos que ter com a fala, com as nossas falas, com as nossas exposições. Por que eu estou trazendo isso? Por causa exatamente dessa temática que eu vou tratar com vocês, um pouquinho, falar para vocês dos sobreviventes enlutados pelo suicídio. Então, a nossa fala, ela contribui, ela pode favorecer ou ela pode desfavorecer aquela pessoa que se encontra em sofrimento. O que eu percebo nesse mês é um turbilhão de informações e, às vezes, essas informações, elas não são expressadas por pessoas capacitadas. Então, esse cuidado, eu sinto a necessidade de haver nos meios de comunicação, nas redes sociais, porque nós estamos tratando de vidas, estamos tratando de prevenção, eu vou falar especificamente da pós-venção, que é esse cuidado com essas pessoas que ficam. Então, eu queria iniciar, né, trazer essa pequena observação para vocês. E assim, falar de sobreviventes enlutados pelo suicídio, a própria palavra sobrevivente. Por que sobrevivente, né? Sobrevivente de um momento, de um evento, de um acontecimento que muitas vezes deixa traumas. Um evento avassalador que muitas vezes chegam às famílias. E não é a questão de mensurar a dor. A dor nós não mensuramos. O luto é um processo natural que temos que vivenciar, e o luto por perda, por morte, é mais delicado. Mas quando se fala do luto pela perda, por suicídio, se torna mais delicado não em decorrência da dor, porque a dor não se mensura. Qualquer perda, ela é significativa para aquele indivíduo, ela é única, ela é particular para aquele indivíduo. Mas a forma que o suicídio, a maneira que chega a essas pessoas. Então, a questão é como é visto, como é percebido para aquelas pessoas que ficam, como elas enxergam. Além do estigma social, temos o estigma individual.
as crenças daquela pessoa. Então, em decorrência disso, pode haver uma complicação, pode haver uma dificuldade maior de ressignificar essa dor, essa perda. E daí o nosso cuidado, a necessidade desse cuidado na hora de informar, na hora de passar, na hora de acolher essas pessoas que se encontram muito fragilizadas. E a gente sabe que para cada suicídio, 5 a 10 pessoas elas são impactadas, né? E quando a gente fala de sobrevivente, não é só os familiares, mas estende-se aos amigos, aos colegas, aos vizinhos. Então, o suicídio, ele chega a essas pessoas e impacta pela forma, às vezes, tão trágica daquele momento, daquela situação. E aí temos alguns possíveis sentimentos, reações que essas pessoas enlutadas, elas podem estar sentindo. Como, por exemplo, o choque. Eu estou tratando aqui de alguns sentimentos e algumas possíveis reações. O choque que a pessoa leva, que aquele familiar, que muitas vezes esse familiar é a pessoa que encontra aquela pessoa que cometeu suicídio, e muitas vezes em casa. Então, o choque para aquela pessoa, para aquele indivíduo, às vezes se estende, a repercussão disso pode gerar muitos conflitos, muitos problemas mentais. Então, é necessário esse cuidado. O choque que a pessoa leva é tão intenso que leva, às vezes, a fantasiar, né? Ela pode começar a fantasiar que aquilo não foi, que ela não teve a capacidade, ela não teve a condição de tirar a própria vida, aquele ente querido. A rejeição, ela começa a se questionar. Por quê? Por que que meu filho, por que que minha filha, por que que meu pai, por que que meu irmão fez isso? Qual era a minha importância na vida dele? Qual a minha importância na vida dela? Então, existe aí um sentimento de rejeição. E é interessante ver que esses sentimentos que eu trago, não necessariamente pela perda, pelo luto, pelo suicídio, não. Mas tem algumas reações, tem alguns sentimentos que são comuns aos enlutados pelo suicídio, específicos a essas pessoas. O desamparo. Então, o desamparo, a pessoa, às vezes, aquela pessoa, ela tem um papel essencial naquela família, naquela configuração familiar. Ele é o chefe da família, por exemplo, e naquele momento eu vou me sentir desamparada. Aquela pessoa que era as rédeas, que tomava as rédeas da família, ela deixa de existir. Então, eu me sinto desamparada por isso. A culpa é muito comum. Por quê? Porque a culpa é muito presente nas pessoas enlutadas por suicídio. Porque algo, é um evento, é um acontecimento, é um fato, e que as pessoas se questionam, se perguntam, por que que eu não vi? Por que que eu não percebi? Será que eu poderia ter evitado? E aí, aquele parênteses que eu fiz lá no início, a importância das informações que a gente passa para o público, para as pessoas. Por quê? Porque quando eu digo assim, todas as pessoas que se matam, elas sinalizaram. Isso não é verdade. Quando eu falo todas, eu estou generalizando. E, de alguma maneira, eu estou culpabilizando aquela família. Poxa, então, estão dizendo que
que eu não percebi os sinais, gente, é uma linha muito tênue. Então, é muito interessante a gente ter cuidado com as nossas palavras, com os nossos discursos. Existe, sim, essa sinalização, algumas pessoas, muitas pessoas que cometem suicídio, elas sinalizam. Mas não é sempre assim. E, às vezes, essa sinalização, ela é muito sutil. Então, como perceber? Então, é necessário a gente ter cuidado com essas palavras, para que essa família, essa pessoa que fica, esse sobrevivente, ele possa distanciar dele a culpa. Uma outra questão importante, muitas dessas pessoas, elas deixam cartas, bilhetes, e durante aquele momento de percepção distorcida, a pessoa pode vir a culpabilizar o seu ente querido, o seu familiar. Só que o familiar, essas pessoas, ao serem acolhidas, tem que ser ditas a ela que naquele momento aquela pessoa estava com percepções distorcidas na hora de escrever, por exemplo. Então, mais um cuidado com essas pessoas, com essas famílias. Muitas vezes confunde-se a raiva com a tristeza. Você sente raiva daquela pessoa que te deixou, que te abandonou, e, ao mesmo tempo, você sente a dor por ter perdido-a. Então, esses sentimentos, muitas vezes, eles vão de um extremo ao outro. A vergonha, né? Aí entra aquilo que eu já expressei, do estigma social. Então, a vergonha de ter tido um ente querido sendo visto como uma pessoa que se matou, que tirou a própria vida, e que às vezes as pessoas, a comunidade, a sociedade, ela não compreende. Então, há casos em que essas pessoas, esses enlutados, eles escondem, eles omitem, exatamente por sentir vergonha. E aí existe um sofrimento potencializado aí, porque eles não têm com quem conversar, com quem falar, com quem discutir, devido a essa pressão. Então, existe uma pressão por parte dele, das suas crenças, da sua cultura, e às vezes essas crenças, essa cultura, essas percepções, elas geralmente se estendem à comunidade, à sociedade, que vê, que percebe a morte, o suicídio, ainda como um tabu. As representações sociais, as atitudes da comunidade, como eu falei, o estigma. Então, tudo isso deve ser considerado. Aqui eu estou trazendo alguns sentimentos, mas tem outros que essas pessoas, elas sentem desamparadas. Então, atentemos, já que os estudos sobre a pós-venção, os estudos sobre os enlutados ainda são muito precários. Nós falamos muito da prevenção. É muito comum hoje, nos últimos anos, nós falarmos muito da prevenção. Mas é necessário também considerarmos essa população, esses sobreviventes que necessitam desse nosso olhar, dessa nossa atenção. Há necessidade de investimentos, de exposições sobre essa população. Há necessidade de criações de grupos de ajuda, de grupos de apoio para essas pessoas. E aí a gente entra com o próprio termo, né, pós-venção, que se trata de como a gente pode ajudar, que medidas, que intervenções nós podemos utilizar para essas pessoas, para ajudar, para dar esse suporte. Esse termo pós-venção,
ele surgiu na década de 70, né, pelo psicólogo, tanatologista e suicidologista Edwin Shedman, que ele começou a se preocupar, ele não se preocupou só com a prevenção, ele se preocupou com a pós-venção. E daí começou a ser criado grupos de apoio para essas pessoas. E é interessante que ele falava assim, ele acreditava que a pós-venção é a prevenção para futuras gerações. Por quê? Porque com essa atenção, com esse acolhimentos, nós reduziremos os riscos para essas pessoas que se encontram tão abaladas, como eu falei, de alguns sentimentos, em choque, desamparadas, se sentindo culpadas. Então, a pós-venção, ela não deixa de ser uma prevenção. É mais um cuidado que nós temos que ter, que nós temos que atentar. E aí ele falava sobre a ressignificação. Ele fala que a morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. Mas esse começo, ele só é possível quando existe essa ajuda, quando existe esse olhar, quando existe esse suporte. Então, é procurar ajuda e encontrar ajuda. Nós ouvimos muito a questão do falar, né? Falar é a melhor solução. Mas e a escuta? Quem vai escutar? Essa pessoa que vai escutar, ela está preparada? Nós temos o hábito de escutar no nosso cotidiano. Então, eu bato muito nessa tecla. O falar é importante, mas o escutar é essencial. Precisamos aprender a escutar. E essas pessoas que elas estão buscando, mesmo se sentindo envergonhadas, quando elas conseguem buscar essa ajuda, é necessário esse olhar nosso, sem julgamentos. É necessário que a gente reeduque a nossa forma de escutar. Então, falar é interessante. Discutir essas questões como estamos fazendo hoje, sobre o valor da vida, falar dos nossos sentimentos, das nossas dificuldades, é muito bom, é muito enriquecedor, mas é interessante também ouvirmos, aprendermos, aperfeiçoarmos a nossa escuta. Quando eu vou falar para salas com adolescentes, eu falo muito isso, porque nem os pais, muitas vezes, eles estão atentos a isso, a essa escuta. Então, é uma das coisas que eu quero trazer para vocês hoje, uma palavrinha-chave, essa escuta. Busquemos nos aperfeiçoar, busquemos tratar dessa nossa escuta. E aí existem grupos de apoio pelo país, existem suportes para essas pessoas que às vezes não sabem a quem recorrer. E é necessário que elas busquem, sim, ajuda, elas busquem grupos que vivenciam, grupos de apoio que vivenciaram as mesmas experiências delas. É necessário que, se preciso, ela busque a ajuda de um profissional. É necessário que ela busque conversar, expressar a sua dor. Há necessidade disso. É necessário ela trabalhar a culpa, que muitas vezes é pertinente nela, e ela precisa trabalhar, ela precisa entender que podemos prevenir o suicídio, sim, mas às vezes não dá para conseguirmos evitar. E essas pessoas, elas têm que lidar com isso, com essa realidade, para que elas não se sintam culpadas. E aí a gente pode falar, o Daniel que falou do CVV, temos o grupo de apoios aos sobreviventes do suicídio, o GAS, que é vinculado ao CVV. E eu queria trazer para vocês uma fala de Rubem Alves, que exatamente fala
dessa necessidade de escutarmos, e principalmente de olharmos para essas pessoas, para esses enlutados, para esses sobreviventes, que muitas vezes eles adquirem um luto crônico. Então, é interessante percebermos, é interessante acolhermos. E Rubens Alves, ele fala na obra Retratos de Amor o seguinte: há pessoas muito velhas cujos ouvidos ainda são virginais, nunca foram penetrados. E é preciso saber falar. Há certas falas que são um estupro. Somente sabem falar os que sabem fazer silêncio e ouvir. Olha só que trecho enriquecedor de Rubem Alves. Então, essa escuta, a nossa fala, ela precisa ser cuidadosa, a nossa informação passada, ela tem que ser cuidadosa, criteriosa, e temos que saber ouvir até mesmo o silêncio, saber escutar até mesmo o silêncio. E essas pessoas necessitam de nós. E eu faço um apelo para que, se vocês conhecem alguém que passou por essa dor, que acolham, que escutem, que estejam, que possam estar presentes na vida dela, porque elas precisam muito. Para finalizar a minha fala, já que estamos falando de valorização da vida, é interessante percebermos que não estamos sozinhos. E eu trago um trecho da música de Gonzaguinha, Caminhos do Coração. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Então, eu espero ter contribuído, agradeço o convite e desejo a todos um bom almoço. Obrigada, Vera. Cuidar merece atenção especial de todos nós. Então, esta expressão ficou clara nas falas do Daniel e Vera. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou direcionar, e se Daniel ou Vera achar melhor responder, fiquem à vontade, tá certo? Dentro do conhecimento de cada um de vocês. Então, temos aqui uma pergunta que eu acredito que seja bem direcionada ao Daniel, a você, Daniel. Rosalina está perguntando como colaborar financeiramente com o CVV de Parnaíba. Sim, pergunta oportuna, né? Porque, assim, a instituição, como é uma instituição voluntária, né, filantrópica, ela é mantida pelos próprios voluntários. Então, aquelas pessoas que têm interesse também em ajudar, a gente sabe, para poder manter o serviço, porque o CVV, ele, para poder existir aqui na Parnaíba, ou em qualquer cidade do Brasil, ele primeiro precisa de uma mantenedora, né, de uma instituição que mantém esse serviço aqui na cidade. E aqui em Parnaíba, é o Núcleo de Apoio à Vida de Parnaíba. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo, que eu repasso o número da nossa conta bancária, e aí faz o depósito e vai, de certa forma, estar colaborando, sim, com a instituição, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho nas questões da manutenção do próprio posto e dos serviços. E também é importante, aproveitando da oportunidade, aquelas pessoas que desejarem ser voluntárias do CVV, elas podem entrar no site cvv.org.br, e lá terá muitas informações importantes, como também o link O Voluntário. Lá você faz a sua inscrição e vai ser direcionado para o CVV Parnaíba, onde vamos fazer essa inscrição aqui na cidade. Lembrando que, por conta da pandemia, nós estamos fazendo esse curso online, né, em EAD. E também será oferecido um curso
aqui dos próprios facilitadores da cidade. Em breve, agora em outubro, a gente vai estar abrindo essa turma. Tem muita gente inscrita que não foi contemplada no EAD e que será contemplada nesse curso online. Vamos fazer através da plataforma online, síncrono, né? Ou seja, ao vivo, onde vocês vão poder participar desse curso, já que nós não estamos podendo nos reunir, nos aglomerar, infelizmente, mas poderemos fazer isso dentro da sua casa, vamos até a sua casa, para fazer esse curso todos nós juntos. Então, você pode fazer sua inscrição através do cvv.org.br ou enviando a sua informação, seu nome, seu telefone, para parnaíba.cvv.org.br. Ok, Daniel. Muitas pessoas estão aí parabenizando vocês, viu? E agradecendo aí pela participação, tá certo? Nós temos aqui uma pergunta que acredito seja para a nossa amiga Vera. Cuidar de alguém em estado de luto é também sugerir mudanças no modo e estilos de vida? Você, Vera. Sim, a necessidade não de imposições, mas a necessidade de se estar conversando. O que é possível? O que é que podemos fazer juntos para dar continuidade, para seguirmos, mesmo diante dessa perda tão avassaladora, tão delicada? Então, são diálogos, são conversas, em que eu posso estar discutindo com aquela pessoa que está enlutada, em que eu posso estar contribuindo, eu estou contribuindo com a minha escuta, eu estou contribuindo com o meu acolhimento, e eu posso também estar estendendo a isso, para que possamos buscar estratégias para seguir, para dar conta, para ressignificar essa dor, esse luto. Ok, Vera. Existe uma outra pergunta, fique aí, hein, Verinha? Há um tempo para o luto, com fins ao não adoecimento, ou vai de acordo com a capacidade de superação de cada pessoa? O luto é um processo particular de cada um. Então, a gente sabe que o tempo de um é diferente do outro. Sabemos, estipulamos um tempo, mas esse tempo ele não pode ser visto como uma constância, ele não pode ser visto como um padrão. Então, geralmente, quando a gente está lidando com um luto e que já se passou mais de um ano, já se passou 2 anos, e a gente começa a ver uma certa estagnação, a gente deve ter um pouquinho mais de cuidado, mas não necessariamente significa que esse luto é patológico. Então, a gente tem que ter cuidado de respeitar esse tempo de cada um. É preciso, sim, ficar atento. É preciso, sim, considerar como essa pessoa ela está dando conta da sua rotina. Essa sua rotina ela está sendo prejudicada. Ela deixou de fazer muitas coisas que ela fazia antes por um tempo longo. Então, é necessário todo esse cuidado, essa atenção. Mas não vamos limitar, não vamos considerar que um luto saudável, um luto de 5 meses, um luto de 8 meses, um luto de 1 mês. Então, é muito particular, é muito singular de cada um. Muito bem, realmente devemos respeitar o tempo de cada pessoa, né? Não sabemos o que passa intimamente em cada ser humano. Rosalina aqui também não cansa de agradecer a participação de todos, Márcio, Lenice, Luane, enfim, tem uma gama de pessoas agradecendo a vocês. Tem outra pergunta que eu acredito que temos ainda um tempo, e fica a critério de ambos, né, responderem. O Daniel, na verdade, durante toda a sua fala, ele enfatizou bastante essa questão. Mas, se tiver alguma coisa a mais que queira contribuir, Daniel, é o seguinte: como envolver favoravelmente sem agredir o sentimento do outro? Como devemos ajudar, né, o outro nesse estado de enfermidade, Daniel?
a pessoa, quando ela está em dificuldade, muitas das vezes ela não está se percebendo, não está identificando quais são os seus reais sentimentos. Aquele momento de tristeza, de melancolia, pode ser uma saudade, uma gratidão que a pessoa não está conseguindo perceber. Enfim, o que que vai fazer com que a pessoa se perceba melhor? Dentro de uma relação de ajuda, né, ou seja, essa escuta acolhedora, a pessoa passa a se perceber melhor. Numa primeira fala, talvez ela não consiga identificar ao certo. Depois que ela diz tudo novamente, ela já organiza o raciocínio, já consegue se perceber. E numa fala terceira, ela já pode, muitas das vezes, identificar até soluções. O que nós temos que, como pessoa que escuta, é focar no sentimento dela. Que sentimento ela está trazendo na sua fala? Né? O que ela está trazendo nesse discurso, nessas impressões? Porque na sua fala existem elementos que ela mesma não percebeu. Então, a comunicação compreensiva se faz quando eu comunico isso para outra pessoa, comunico para ela o que é que eu estou entendendo. E se eu estiver com dúvida do que se eu estou entendendo mesmo corretamente, eu pergunto, é isso mesmo? Eu entendi certo? E a pessoa vai expressar aquilo, e se você realmente entendeu, ela vai dizer, sim, é isso. E quando você comunica na sua fala o que ela não disse, o que ficou claro em termos de sentimento, ela consegue se perceber melhor. E nós sabemos que quando nós lidamos com pessoas, nós lidamos com sentimentos, nós agimos no cotidiano, na vida como um todo, através desses sentimentos que são indicativos de nossas necessidades. Então, quais são suas necessidades? Os sentimentos dizem para a gente. Só que nós estamos tão focados no problema que nós esquecemos de observar algo tão precioso. E essa nossa atenção para com a pessoa em sofrimento, essa doação nossa, é um exercício de bondade, não é? De acolher a outra pessoa, de ouvir. E isso faz com que exista um clima favorável para o crescimento. Ninguém consegue crescer dentro de um clima de ameaça. A gente consegue crescer dentro de um ambiente acolhedor, de uma conversa acolhedora, onde eu posso ser eu mesmo nesta fala, sem julgamentos, sem críticas, e percebendo que a outra pessoa me aceita, que a outra pessoa me respeita, e que acredita nos meus potenciais para o desenvolvimento, para a excelência. O que acontece é que não houve uma oportunidade para isso. É como uma semente. Se a semente é jogada ao solo, tem água e tem luz, ou seja, fatores favoráveis ao crescimento, aquela semente vai brotar. Assim também somos nós. É uma força interna nossa, nós temos todos os potenciais dentro de nós, mas nós precisamos de fatores que venham a colaborar com esse nosso crescimento. É uma escuta acolhedora, é uma pessoa amiga que apenas oferece o ouvido, que dá um abraço, que olha no olho. Então, são fatores simples que fazem grande diferença e que nós estamos tão focados no nosso problema que esquecemos de doar isso a outra pessoa. E isso veio trazer para nós, a pandemia, por exemplo, essa necessidade tamanha que estamos aí negligenciando, e agora chegou a vez de a gente observar isso com mais carinho, com mais atenção, em favor da outra pessoa, mas especialmente começando por mim mesmo, escutando meus sentimentos, identificando minhas necessidades, me educando, e assim posso também ter um ouvido mais educado e gentil com relação a outra pessoa. Que bom. Laís e Gilpan, se não me engano, também estão aí parabenizando a todos. Daniel, e a questão de escutar e ouvir? Quer dizer a mesma coisa, assim, sinteticamente? Ouvir é do aparelho, é uma função que nós temos, da audição. Agora, escutar, ela compreende aquele aspecto em que eu deva tentar compreender o outro, perceber o outro, o que ele diz e o que ele não diz. Quando eu escuto a outra pessoa, eu me silencio. O problema é que a gente está aqui falando, quer dizer, a gente está aqui escutando a outra pessoa, e eu já estou conversando comigo mesmo porque eu acho que tenho as soluções para ela, porque eu tenho um conselho para dar. E quando eu aconselho a outra pessoa, digo o que é para ela fazer, eu estou desrespeitando aquela pessoa, porque ela sabe o que tem que fazer.
Ela só não teve consciência ainda, mas ela sabe o que tem que fazer, porque a maneira como ela lida com a situação, as experiências que ela tem, é algo muito particular. A experiência que ela está vivenciando, se eu vivenciar também, eu vou me comportar diferente, eu vou reagir diferente, eu vou agir diferente. Então, eu tenho que respeitar o ambiente daquela pessoa, como ela vê aquilo ali, porque ela tem condições, sim, de decidir por si mesma, é capaz de gerir a própria vida, e por eu confiar nisso, quando numa escuta acolhedora, a pessoa percebe que há essa confiança nela, ela também é capaz de confiar em si e de encontrar as soluções. Então, ouvir é uma função do organismo. Agora, escutar está no processo de compreensão, do esforço de acolher o outro, de enxergar o outro em suas nuances. E isso faz toda a diferença. Não precisa a gente ser terapeuta, não. Basta a gente ter essa preocupação de compreender o outro, de silenciar, e como eu disse lá no começo, eu posso até começar a surgir algum julgamento dentro de mim, porque é próprio da criatura. Mas a sentença, eu não tenho o direito de dar, não. Quem decide é a outra pessoa. Ela é capaz disso. Ok, Daniel. Tem uma pergunta muito interessante. Vamos ver se nós temos algum tempinho, tá, Vera? Aqui, para mim, eu ainda tenho 2 minutos. Vamos ver se a gente consegue atender mais uma. Que sinalizações devemos ficar mais atentos às pessoas que se encontram enfermos da alma? E aí, Verinha, contribua conosco. Dá para você fazer a pergunta novamente, meu amor? Sim, sim. Que sinalizações devemos ficar mais atentos às pessoas que se encontram enfermos da alma? Quando ela não consegue, aliás, perdão, dar conta da sua rotina, das suas práticas eventuais, das suas práticas do seu dia a dia, quando ela começa a ter um comportamento diferente, quando ela começa a se isolar, por exemplo, quando ela começa a ter um comportamento que não é comum a ela. Então, são fatos, são observações, são percepções que nós temos que estar atentos a essas pessoas, porque é comum, é normal eu mudar, eu não ser a Vera de ontem e hoje ter um comportamento adicionado ao que eu fui ontem, sim. Mas quando esses comportamentos, eles saem totalmente ou quase totalmente da sua forma de agir, da sua rotina, do seu cotidiano, aí sim, nós temos que ter essa atenção maior. Não é isso. Espero ter respondido. Ok. Muito obrigada, em nome do Centro Espírita Semente Cristã, a vocês, Vera e Daniel, que estão sempre aí de braços abertos, né, para acolher e para atender aos nossos chamados. Queremos lembrar que hoje à tarde, às 14 horas, nós reiniciamos com o nosso programa, né, webinário Valorização da Vida, e com o tema central, vivências que nos afetam. Quem vai conversar conosco é a Carlete e a Rosalina, e teremos aí como apresentadora a nossa querida Márcia. Então, mais uma vez, agradecemos a todos que aqui participaram, né, direto ou indiretamente, e que nos acolheram, que continuam nos acolhendo com muito amor. E que esse Setembro Amarelo venha realmente, como disse os nossos queridos aqui, tenha uma pós-venção, né? Trabalhamos a prevenção, mas que o importante também é a questão da pós-venção. Então, um abraço a todos, carinhosamente, do Centro Espírita Semente Cristã. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que estão assistindo. Muito obrigada por esse momento tão enriquecedor. Parabéns pela iniciativa. De nada, obrigada a vocês.